tão bom escutar quando ele falava. Ele dizia tantas coisas importantes para a gente, porque o nosso coração se aquecia escutando o seu ensino. Como daquela vez em que ele subiu num lugar um pouquinho mais elevado, depois até chamaram isso de Sermão do Monte, e ele nos ensinava, nos orientava em meio a um mundo tão desorientado como o nosso. Lembro também de uma vez em Jerusalém, quando ele se levantou de repente e disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E aí nós íamos escutando isso e isso renovava em nós a esperança, nos dava força de viver. Eu lembro especialmente quando uma vez, lá em Nazaré, ele leu versos de Isaías 61, que diziam assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esse trecho ele leu na sinagoga em Nazaré, e depois de ler, ele disse assim: isso se cumpriu hoje. E ele dizia claramente que isto era sobre ele mesmo. E era tão bonito porque o que vem depois nessas palavras de Isaías é quando diz que haveria uma mudança, que haveria uma coroa ao invés de cinzas de lamento, que haveria óleo de alegria ao invés de pranto. E aí nós nos lembrávamos de essas palavras na boca dele, sempre nos lembrávamos, porque Isaías foi ganhando um gosto diferente, parecia já para nós um cântico novo quando ouvíamos da boca de Jesus. Vale a pena ouvir Isaías de novo. E acho que a gente poderia escutar Isaías cantado um pouquinho neste momento. Vou parar um pouquinho a conversa para a gente escutar. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, cavalos de justiça. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem
justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Pois então, não era isso que ele ia fazer? Não era isso de enxugar as nossas lágrimas? E lá estávamos nós, então, naquela manhã, sem óleo de alegria nenhum e, na verdade, carregando óleos aromáticos para cuidar do corpo frio de Jesus. O que tínhamos, na verdade, não era coroa alguma, mas um pranto doído dentro do peito. Ele nunca mentiria para nós sabíamos disso. Mas quem sabe ele estivesse iludido, quem sabe ele pensasse que seria de um jeito e não foi, quem sabe a maldade do mundo seria mais poderosa do que ele tinha cogitado. E aí isso nos feriu novamente. Então nós chegamos ali e vimos a pedra do túmulo rolada e o túmulo vazio. Não estava lá o cadáver do Senhor. E então isso nos machucou mais uma vez, porque pensamos assim, nem isso poderemos fazer, nem cuidar do corpo dele de forma decente. Depois desse desfecho todo miserável do nosso Senhor nas mãos das autoridades, mas essa. Lembro de Pedro e o discípulo amado correndo para ver o túmulo, para ver que estava vazio mesmo. Mas aí, no entanto, aí veio uma notícia que trouxe uma reviravolta completa nessa história. E a notícia veio em forma de uma pergunta, e a pergunta era: por que procuras o que vive entre os mortos? E nós escutamos aquilo, e de fato o cadáver não estava lá, porque não havia cadáver nenhum mais. É verdade que o Mestre apareceu para Maria Madalena, o Mestre apareceu para alguns discípulos, depois apareceu para os 11 reunidos, para Tiago também, para várias pessoas. Ele não só apareceu, como ele mostrou as marcas de homem crucificado que ele trazia. E com os discípulos ele até comeu com os discípulos. E era ele mesmo, era o Senhor que estava vivo e não morto como pensávamos. Que notícia foi essa? E como que a gente se alegrou naquele momento? E nós tivemos certeza de que era verdade mesmo. E se isso era verdade, nós lembramos de tanta coisa também. Quando ele dizia então sobre o perdão de pecados pela morte dele, era verdade mesmo, era real, não era ilusão. Quando ele falava sobre amar ao próximo como a nós mesmos, da forma como ele falava, não era só uma lição inspiradora para ficar esquecida, era real. E quando ele falava que ia preparar um lugar para a gente, ia voltar para nos buscar, real também. E essa notícia era tão boa, mas tão boa que não podia ficar só com a gente, nós não podíamos guardar essa notícia só para o nosso grupo. E ele mesmo disse que a gente devia ir contar para todo mundo. E nós fizemos isso. Nós fizemos justamente isso, nós contamos. E começamos a contar tanto isso, que nós nos tornamos de repente, sem percebermos, num povo que contava essa notícia, num povo que contava essa história. E aí fomos passando isso adiante, os primeiros que viram com os próprios olhos, contaram para outras pessoas, que ouviram atentamente e contaram para outras pessoas. E foi assim, o que cada um recebia, passava adiante, contando e contando e contando. E cada pessoa que escutava atentamente também sabia que isso era importantíssimo, não era só um relato a mais. Era importantíssimo porque Jesus ressuscitou, significava que Deus tinha aceitado o sacrifício dele. Significava então que nós tínhamos já o completo perdão de nossos pecados.
E era importante também porque ele era o primogênito de entre os mortos. E isso queria dizer que nós também iríamos ressuscitar um dia, que não era só ele era o primogênito, o primeiro. Mas a história não estava acabada ali. A história não estava terminada de vez. Porque, na verdade, cada pessoa que escutava atentamente entrava para essa história, passava a fazer parte dessa história. Porque a notícia sobre Jesus não é uma notícia só sobre a pessoa de Jesus, mas é uma notícia sobre o povo de Jesus, um povo que escuta e um povo que conta. E esse povo de Jesus experimenta então o que ele disse à samaritana naquele dia, junto ao poço de Jacó. E ele disse que haveria uma água viva que ia sair de cada pessoa, e essa água ia transbordar de pessoa a pessoa, e onde ela chegasse, haveria vida onde antes parecia haver só espaço para a morte no fim. Isso foi acontecendo, isso acontece de tal forma que o povo de Jesus pode andar mesmo pelo vale da sombra da morte, mas continua com esperança. Continua com esperança porque não vai sozinho por esse vale tenebroso, vai acompanhado por Ele mesmo, pelo próprio Jesus. E esse que acompanha o povo é aquele mesmo que disse junto ao túmulo de Lázaro, e que diz a mesma coisa aos nossos ouvidos ainda hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Alegremo-nos, alegremo-nos, porque a eternidade já começou. Amém.